Bom dia, meninos. Então, agora eu vou falar sobre aceleração e vou falar sobre força. O nosso assunto é força, certo? Força é um agente dinâmico. Então, a parte da dinâmica é a parte da física que estuda as forças, o que elas provocam, o que elas ocasionam, acarretam. Dinâmica é a parte da física que estuda forças. O nosso assunto são forças. As forças, então, elas são esses agentes dinâmicos que eles são capazes de provocar, por exemplo, uma coisa. Esse carrinho aqui, ele tá em repouso, certo? Apliquei uma força, ele entrou em movimento. Parou de novo. O que atuou? Uma força contrária, que no caso, força de atrito entre a roda e a superfície. Bom, se eu observasse aqui assim também, olha, esse trenzinho aqui, ó, ele tá em repouso por conta do atrito. O atrito segura as rodas. Se eu inclino um pouco mais esse plano aqui, entrou em movimento. Por que parou? Parou por conta do atrito, mas também eu usei essa ação mecânica, minha mão segurou. O que eu queria que vocês entendessem? A força, ela pode colocar em movimento e pode frear. Então, a força, ela é capaz de variar variar a velocidade do móvel, certo? Outra coisa, olha, o que mais uma força faz? Uma força, ela pode fazer isso daqui, ó. A força, ela pode deformar um objeto. O que mais que uma força pode fazer? Olha só. Esse carrinho aqui, ele entra em movimento, olha, ele segue em linha reta. Agora, desliga assim. O que nós vamos fazer, ó? Deixa eu prender esse objeto, tem uma guia agora, vou colocar em movimento. Essa corda aqui, ó, ela tem a direção do raio da circunferência do movimento. Então, a gente diz que aqui vai atuar uma força que se chama força centrípeta. A força centrípeta é uma força que sempre aponta para o centro, a gente diz que ela tem uma direção radial. Então, a força, ela também é capaz de alterar a direção do movimento. Aqui, o carrinho, sem essa corda, como é que ele faz? Olha, ele vai em linha reta. Se eu prendo a cordinha, o que ele faz? Nesse ponto, ele vai em linha reta? Olha só, ele muda a direção do movimento. Então, força centrípeta, que aponta para o centro, é radial, é capaz de alterar a direção do movimento, certo? O que mais que eu queria falar com vocês? Eu tenho aqui, olha, para a gente poder medir o valor das forças, esse equipamento simplesinho, ó, é chamado dinamômetro. Esse daqui tá graduado em newtons, esse dinamômetro. Esse daqui tá graduado numa outra unidade que chama kgf. Quando a gente mede força em kgf, o peso em kgf é igual a massa em quilogramas. Fica mais fácil para quem é leigo, né? Quando não é científico, isso daqui é uma balança de pesar frutas, objetos, coisas. Ele tem dentro dele uma mola bem grossa, firme, forte. E aí, quando a gente dependura o objeto, o que acontece? Aí a gente verifica que ele vai marcar um lugar qualquer que vai corresponder ao peso do objeto, certo? Um kgf. No dia a dia a gente fala quilograma, confunde massa com peso, mas não, massa é uma coisa, é a matéria do corpo, e quilogramas força é valor de peso, é o puxão da terra, porque na realidade não é o objeto que puxa isso, é a terra que puxa o objeto e faz isso daqui se deformar. Olha, esse aqui é em Newton. Então,
Se eu pegar um objetozinho desse daqui, ó, o que vai acontecer? E a molinha, deixa eu só mostrar pra vocês, ó, é uma mola fininha, fininha, tá? Tá em Newton, graduadinho. Aqui, ó, ele tá no 0, dependura o objeto. A propósito, aqui eu tô verificando que a parte que tá marcando aqui, não sei se dá muito pra gente ver aqui, ó. Aqui tá marcando 0,8. 0,8 o quê? 0,8 newtons. E aí, esses 0,8 newtons vão corresponder a 80 gramas. Por quê? Porque a gente costuma dizer que para uma massa de 1 kg eu tenho um peso de 10 newtons. Então, quer dizer que newtons para que eu tenha o correspondente da massa, eu tenho que dividir por 10. Então, se são 0,8 newtons, ao dividir por 10, eu vou ter 0,08 quilogramas. E isso vai dar as 80 gramas, certo? Então, num primeiro momento, é isso que eu queria falar para vocês. Força, então, o que ela faz? Ela coloca objetos em movimento, ela coloca objetos em repouso, ela muda a direção do movimento, certo? E ela deforma objetos. É isso.